Irmãos, graça e paz. O texto para a nossa meditação desta noite é Números, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Que o Senhor nos dirija nesta meditação. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de gigantes que mexem com a nossa estrutura emocional e acabam produzindo medo no ser humano. Os gigantes que nós encontramos hoje são diferentes dos gigantes dos israelitas quando foram fazer o reconhecimento da terra que lhes tinha sido prometida por Deus. Nós temos alguns gigantes hoje que a gente precisa pensar um pouquinho neles, embora seja uma palavra mais figurada, não textualmente como está aí no versículo lido. Mas o primeiro gigante que nós enfrentamos hoje é um gigante chamado vazio espiritual. Todos nós sabemos, isso não é segredo, que o homem moderno luta contra um vazio no seu interior. Um pensador russo, ele disse em certa ocasião que em cada ser humano há um vazio do tamanho de Deus. E ele acrescenta, só Deus pode preencher. Esse vazio espiritual, ele tem algumas fontes. Eu quero citar, antes de qualquer fonte, pensar no seguinte: o ser humano, ele está dominado por paixões, por fraquezas e paixões que aniquilam e geram esse vazio no ser humano, porque acaba tomando conta do seu ser por inteiro. Mas quais são as possíveis causas desse vazio espiritual? É um vazio espiritual que domina o ser humano. A primeira causa que eu acredito que seja é a comercialização da fé. Religiosos que lidam com a fé como se ela fosse um produto que pudesse ser comercializado. Pregadores que utilizam o púlpito para comercialização da fé, vendendo orações e até outros produtos físicos, né, dizendo que eles são miraculosos. São os chamados hedonistas. Hedonismo é uma filosofia que ensina que o homem deve viver buscando prazer. São pessoas que buscam a satisfação plena através do êxtase, que não pode preencher o vazio espiritual que vai no ser humano, e por isso legiões de pessoas estão decepcionadas com a igreja, com a mensagem do Evangelho, com o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse vazio espiritual é um dos gigantes que nós enfrentamos nos dias em que nós vivemos. Manter o equilíbrio entre um culto racional que gera espiritualidade e outro dominado pela emoção, pelo emocionalismo, torna-se um grande desafio na atualidade. Portanto, um gigante de fonte religiosa, gigante do vazio espiritual.
Outro gigante é o gigante da pobreza. A pobreza no mundo constitui um grande desafio para a igreja enfrentar neste tempo presente. Por quê? Porque não se pode fechar a mão, os olhos, para os necessitados. Então, isso é um desafio. E a Bíblia diz o seguinte: o que dá ao pobre não terá falta, mas quem esconde os seus olhos terá muitas maldições. É o livro de Provérbios 28, capítulo 28, verso 27. A igreja encontra esse desafio da pobreza porque a palavra de Deus manda acolher os necessitados. E isso, vou repetir, é um enorme desafio. E a Bíblia diz também, ainda em Provérbios: abre a mão para o pobre, sim, ao necessitado estende as suas mãos. A pobreza se agiganta a cada ano no Brasil e no mundo, apesar da terra produzir o suficiente para o sustento de todo ser humano. A terra produz, mas o resultado da produção está nas mãos de poucas pessoas, e geralmente pessoas que são gananciosas e, por que não dizer, até avarentos. O fenômeno da pobreza se agiganta não por falta de riquezas. A terra é rica, e sim porque a riqueza é mal distribuída no mundo. Muitos detêm a riqueza, outros vivem numa pobreza absoluta. E a pobreza é um dos gigantes que nós precisamos, como igreja de Cristo Jesus, enfrentar nos dias em que nós vivemos. Mas o terceiro gigante é o gigante das doenças. Por mais incrível que pareça, apesar de toda a sofisticação tecnológica e de todo o avanço científico, o mundo parece estar mais doente do que em qualquer outra época da história humana. As epidemias que aparecem, algumas doenças que foram erradicadas, que estão voltando, epidemias que vão aparecendo, como, por exemplo, a AIDS, a Zika, o Ebola, a influenza 1, são epidemias que apavoraram as pessoas e que ainda inspiram cuidados no presente. Mas, irmãos, nós precisamos estar sempre em oração, por isso, sabendo que é um gigante enorme, o gigante das doenças, mas pedir a Deus que nos dê os recursos necessários para que a gente possa continuar combatendo essa situação no nosso meio, essa coisa que assola a humanidade, e que possamos viver sem muita preocupação. O mundo passa por um tempo de preocupação, um tempo muito preocupante no campo da saúde. Apesar da ciência descobrir a cura de muitas doenças, algumas delas ainda não foram descobertas, e principalmente agora, quando nós temos essa questão do novo coronavírus, que a gente pensa que está diminuindo e de repente pessoas aparecem, cientistas aí, noticiários também, divulgando notas que são preocupantes para a humanidade. A Bíblia diz que o maligno veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós convivemos com os gigantes do vazio espiritual, da pobreza e da doença.
mas Deus está acima de tudo. E enquanto Ele estiver no controle, há sempre uma esperança grandiosa para a humanidade. Meu prezado irmão, que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, acrescentando-nos a fé nesse Deus tão grandioso e tão maravilhoso, e que nós possamos estar recebendo sempre os seus cuidados. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.